como é que vocês estão? Hoje, eu, Yane, juntamente com o professor Gideão, vamos estar trazendo para vocês uma aula sobre propriedades e transformações da matéria. As transformações da matéria, elas podem ser físicas ou químicas. Então, nessa aula, a gente vai entender um pouquinho sobre essas transformações e vamos aprender a diferenciá-las, certo? Vamos começar falando sobre as transformações físicas. Nas transformações físicas, a substância que constitui a matéria não passa por transformação alguma. Sendo assim, sua forma, tamanho, aparência podem mudar, mas sua composição não muda. Exemplos de transformações físicas, né? Nós temos aí a água. A água, a gente pode ter ela aqui no estado líquido, certo? Quando a gente congela a água, ela não deixa de ser água, né? Ela só vai assumir outra forma, né? Que a gente chama de gelo, mas ela continua sendo água. Quando a água, por exemplo, passa do estado líquido para o estado gasoso, não deixa de ser água, ela só mudou o seu estado físico, somente, mas continua sendo água. Da mesma forma, né? Se o sólido, perdão, se a água passar do estado sólido para o estado gasoso, não deixa de ser água, continua sendo água, mudou apenas o seu estado. A gente tem também as transformações que chamamos de deformação, né? Que é ali o ato de amassar, né? Deformar a matéria. Como, por exemplo, as latinhas, né? A gente tem aqui a latinha, ela estava, né, inteirinha aqui e foi amassada. A, a forma da latinha, ela mudou, mas a composição continua sendo a mesma. A mesma coisa um papel, né? A gente tem um papel, quando a gente amassa ele, ele não deixa de ser papel, ele continua sendo papel, ou seja, a forma dele até mudou, né? Mas ele não deixou de ser papel, então é uma transformação física. Nós temos também as transformações que a gente chama de estado de divisão, como, por exemplo, o corte da madeira, né? A gente tem ali a madeira, a gente corta, continua sendo madeira, né? Apesar de estar cortado, mas continua sendo madeira. Ou seja, mudou só ali a forma. Um prato que quebra, né? Vários outros exemplos no nosso dia a dia, né? Essa questão de amassar, de cortar, de mudar de líquido para sólido, para gasoso, são transformações que a gente chama de transformações físicas, porque não altera a composição do material estudado, né? Agora vamos falar das transformações químicas, né? Como bem sabemos, tudo que está ao nosso redor, até nós mesmos, nosso corpo, é uma matéria, né? É, a cada dia, a cada momento, está passando por transformações, né? A gente vai envelhecendo, mudando a cor do cabelo, né? E várias mudanças a gente pode notar no decorrer de nossas vidas. Como vocês viram com a professora Iana, ela falou de transformações físicas, né? Que não mudam o seu estado, sua composição. Então, que é uma transformação química, né? A composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais das substâncias alteram-se, dando origem a substâncias diferentes. Como vocês viram aí, né? Na física, ela não altera, ela muda sua forma, seu tamanho, mas não sua composição química. Mas nas transformações químicas, ela sim vai mudar, né? De uma substância passa a ser outra, né? Como eu já dei exemplo, nosso próprio corpo, né? Com o passar do tempo vai envelhecendo, vai mudando a sua composição, perdendo colágeno, então as rugas vão aparecendo. E aqui eu trouxe o exemplo do fósforo, né? Todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui já acendeu um fósforo, conhece muito bem. Quando a gente
pega no fósforo, a gente vê que aquele material da pontinha tem uns que são vermelhos, né? Fósforos vermelhos, tem um que é uma cor meio marrom escura, né? E quando você risca, né, que ele se apaga, ele muda a cor, muda o seu jeito. Podem prestar atenção que fica tipo um carvãozinho, a ponta. Ele não é aquela substância que era anteriormente, antes de entrar em combustão, antes de pegar fogo, né? Então, isso é o que caracteriza uma transformação química. É uma transformação que não volta ao que era antes. Não, o fósforo não tem como voltar ao que era antes. Você jamais vai riscar um fósforo, ele vai pegar fogo, né? E depois vai utilizar o mesmo. Nunca, né? Que ele vai voltar a ser o que era antes, a pegar fogo novamente. E aqui eu vou trazer vários exemplos do nosso cotidiano que a gente vê no nosso dia a dia e mais transformações químicas, né? O primeiro, né? O ferrugem, né? Temos uma corrente aí toda enferrujada. O que acontece? Com o passar do tempo, né, em contato com o ar, vai se oxidando, vai entrando em reação com o ar, a corrente, e vai enferrujando. Então, se a gente prestar atenção, ó, mudou a cor, né? Mudou a cor e a composição do ferro, né? Que ele passou de ser ferro, né, para o ferrugem. O ferro passou a ser ferrugem. Então, aí vemos uma transformação química. Ele pode até sair, né, o ferrugem, mas depende de alguma substância que venha retirá-la, que já acontece mais outra reação química, né, outra transformação química, mas isso aí a gente não vai entrar em detalhes. Outro exemplo, ó, é daquelas vitaminas, aquelas pastilhas de vitamina C. Quem nunca já tomou, né, quando pegou gripe, colocou lá no copo d'água, né? Ele começa a fazer bolhas. Começa a fazer essas bolhas, o que significa que ali está ocorrendo uma transformação química, né? Aquelas bolhas que são a liberação de gases, né? Até dissolver toda a pastilha. Teria como recuperar essa pastilha? Lógico, não, né? Por quê? Depois de uma vez dissolvida, não tem como mais recuperá-la. É isso que caracteriza a transformação química, né? Como eu já falei. E além dela ser uma transformação que não pode voltar, né, o que era, ela se transforma em outra substância, em outro componente, tem alguns sinais, como aqui, ó, quando está ocorrendo a transformação química, ela vai mudando de cor, né? Algo muda de cor, além da cor, as bolhas, principalmente as bolhas, está indicando que ela está sendo dissolvida. Aqui, na questão do ferro, ele também muda de cor, né? Muda de cor e também fica até mais frágil, né? Quando o ferro está enferrujado, ele fica bem mais frágil. Então, ele mudou também um pouco a sua composição. Outro exemplo aqui é o da fotossíntese, né? O que acontece geralmente nas plantas, através dos raios, né? Os raios solar vão fazer a fotossíntese e com o tempo vai havendo a transformação, ela vai crescendo, muda, dependendo da planta, muda de cor, dá frutos, gera frutos, e é algo, né, que a gente vê, é bem nítido que ali, com o passar do tempo, houve uma transformação. Outro exemplo é o ovo, né? Quando você vai fritar um ovo ou cozinhar, a gente vê que ele muda a sua cor, né? Muda a sua textura e você jamais vai conseguir pegar o ovo e voltar ao que era antes, né? Uma vez que você frita o ovo, aquece ele, assim que você aquece ele, ele já vai mudando a sua cor. Aquele branco, né? Fica um branco, a clara fica branca, que ela é transparente, né? O ovo normal, ele é transparente, mas começa a ficar branco e muda a sua textura, fica mais consistente. Então, é uma transformação química. Deixa eu ver aqui mais exemplos. Deixa eu ver aqui mais exemplos. O bolo, né? O bolo aqui, acredito que todo mundo gosta de bolo.
Quando você vai fazer um bolo, coloca farinha, ovos, açúcar, vários ingredientes, né? Então, com essa mistura, o que vai acontecer? Através do aquecimento, né, da mistura e do aquecimento no forno, vai ocorrer uma transformação química. É, o bolo vai crescer, ele cresce, né, por causa da farinha do fermento, ele vai mudar sua cor e vai mudar sua consistência. Ele vai ser totalmente diferente do que ele era antes, que é aquela mistura, né? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte de transformações químicas e transformações físicas. Só lembrando, transformações físicas, ela vai mudar apenas sua aparência ou tamanho. Um exemplo, um papel amassado, né? Você amassou o papel, ele mudou a aparência, mas ele continua sendo papel. Cortou uma madeira, ela vai mudar o tamanho, né? Mas ela vai continuar sendo madeira. E assim por diante. Numa roupa, né? Você pega a roupa molhada e coloca no varal para secar. Ela vai mudar a sua consistência? Não, vai continuar sendo a mesma. Ela vai apenas, a água, né, que está ali vai evaporar, vai embora, mas a água vai continuar sendo a mesma e a roupa também vai continuar sendo a mesma. Ela não vai mudar a sua composição química. Então, é uma transformação física, né? Então, vamos aqui ver. Aqui eu coloquei só para a gente praticar, né, umas questõezinhas para dizer se é transformação física ou química. Aqui temos o leite azedo. O leite azedo seria uma transformação física ou química. Dá pausa no vídeo, pensa um pouquinho e aperta no play novamente, que a gente vai dar a resposta. O leite azedo, com certeza, é uma transformação química, né? Porque quando o leite azedo, o que acontece? Ele muda, né, sua aparência, o gosto também não fica agradável e não tem como ele voltar, né, a ser o que era antes. A evaporação da água, química ou física? É física, né? Porque ela vai continuar sendo água, vai mudar o estado dela, né, para vapor, mas ela vai continuar sendo água, porque se você conseguir solidificar ela, ela vai continuar sendo água. A digestão de alimentos, quando você come um alimento, vai ser física ou química? Vai ser química, né? Porque uma vez ingeridos os alimentos, ele vai entrar em reação com ácido, né, graxo, e vai virar pasta, né? E não tem como recuperar, não. Alimento ingerido, uma vez ingerido, já era. E cortar papel em pedaços é físico, né? Você vai cortar o papel e ele vai continuar sendo o mesmo, vai mudar só o tamanho, vai ficar em pedaços, né? Agora, vamos falar sobre elementos químicos, né? Mas por quê? Porque a gente vai ver em seguida o que é substância simples e substância composta. E para isso é bom saber só uma introduçãozinha, o que é um elemento químico. A gente não vai entrar em detalhes em tabela periódica e nada disso. É só para saber o que é um elemento químico, para vocês saberem diferenciar de substâncias simples, né? Porque tem umas pequenas semelhanças. Vamos ver agora. Um elemento químico, como vocês podem ver aqui, é caracterizado por seu número atômico, por seu nome e por um símbolo, né? Aqui temos o símbolo do elemento químico, que a gente encontra na tabela periódica, temos o número atômico, que é a identidade dele, o nome e a sua massa. O símbolo de um elemento é representado pela primeira letra do seu nome, como vimos aqui. Quando dois ou mais elementos têm a mesma letra inicial, uma segunda letra minúscula é acrescentada. O que isso quer dizer? Aqui temos alguns exemplos só, eu trouxe alguns exemplos, não trouxe todos porque senão não ia dar, né? Então, eu coloquei aqui o carbono, o C, carbono, o oxigênio, aí cobalto, níquel, nitrogênio e assim por diante. O que eu quero que vocês vejam essa diferença. Vemos aqui, ó, o cobalto é C maiúsculo e O minúsculo. Já aqui temos o carbono, né, com C maiúsculo, e o oxigênio é um O maiúsculo. Então, o que eu quero que vocês vejam que quando a gente vê um elemento com a letra maiúscula e a seguinte, que tiver colada nele, for minúscula, né,
a gente tem que entender que ali é um elemento químico, não é carbono e oxigênio. Aqui, ó, jamais poderia ser carbono e oxigênio, não. Se fosse maiúsculo, um O maiúsculo aqui, né? Aí sim seria um carbono e oxigênio. Lógico que não teria esse nome aqui, né? É mais o aspecto visual, quero que vocês vejam isso, porque quando estiver vendo substâncias simples, vocês vão entender. Aqui, ó, temos o níquel, N maiúsculo e minúsculo. Já aqui temos o nitrogênio maiúsculo e o iodo, o I maiúsculo também. Tá vendo, ó? Dois elementos diferentes, e aqui é só um. Então, é só esses cuidadozinhos, ó. Estamos vendo aqui elementos químicos, né? Aí temos o flúor, temos o enxofre. Aí, porque o enxofre se começa com N, né? O enxofre, e é representado pela letra S. Esse S é da origem do nome, né? Que começa com a letra S, por isso é representado assim. Agora vamos aqui ó, a tabela periódica com todos os elementos químicos, só para vocês conhecerem, mas não vamos me deter. Agora vamos falar de substâncias simples. Elas são formadas por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico, H2, O2, O3 e etc. Ó, aqui temos alguns exemplos de substâncias simples. Como eu falei lá, ó, antes, temos aqui o hidrogênio, o elemento químico hidrogênio. Só que acontece, para ele ser uma substância simples, né, ele tem que estar ligado a outro hidrogênio. Então, temos dois hidrogênios, formando o gás hidrogênio, H2, ó. Temos o gás oxigênio, que é O2, o gás nitrogênio, N2, e o gás ozônio, O3. Vejam aqui a diferença, ó, dessas substâncias. Tá vendo? Ela é composta pelo mesmo elemento, não tem nenhum elemento aqui diferente, ó. Ó, só hidrogênio, só oxigênio, ó, só oxigênio e só nitrogênio. Então, uma substância simples é composta por apenas um elemento químico. Não tem. Aí, qual é o macete? Qual a facilidade de diferenciar, né, de uma substância simples para uma composta? É só olhar esse número aqui, ó, chamado de índice, né? Ó, H2, O2, O3, N2. É só prestar atenção, ó. Quando vem assim, ó, no mesmo elemento, no elemento de algum elemento químico da tabela periódica, ali significa que temos dois, né? Três, dois e dois elementos, né? Então, não é tão difícil assim identificar uma substância simples, né? Temos alguns casos, né, particulares dos gases nobres, que isso aí futuramente vocês vão ver, que eles são considerados uma substância simples, né, porque eles já têm ali todo o seu arquiteto completo, mas isso aí fica para outra aula. Deixa eu ver. Aqui eu coloquei, só para a gente praticar um pouco, o que é uma substância simples, né? Substância simples é uma substância simples ou elemento químico. Ó. Temos o Hg. O Hg é o mercúrio, né? Que temos na tabela periódica. Ele é um elemento químico, né? Ó, porque tem Hg, apenas ele, ó. Então, ele é um elemento químico. O2, tá vendo? O2, ó. Já temos o número 2 aqui, perto do elemento químico. Então, é uma substância simples, ó. P4, que é o fósforo, P4, ó. Uma substância simples. O flúor, elemento químico, Cl2, ó. Cl2 já é uma substância simples. O alumínio, um elemento químico. O nitrogênio, N2, substância simples. O cloro, elemento químico. E assim por diante, ó. É só prestar atenção. Todas as substâncias simples aqui citadas têm um númerozinho, tem um índice indicando a quantidade deles, entendeu? Então é bem simples identificar nesses casos que tem um índice. Bom, então agora nós vamos falar sobre substâncias compostas, tá? As substâncias compostas são aquelas substâncias, né, que são formadas por dois ou mais elementos químicos distintos. A gente viu que lá em substâncias simples a gente vai ter sempre o mesmo elemento químico ali unido, formando essa substância simples. Já na substância composta, a gente vai ter
dois elementos químicos, porém que agora eles são pelo menos, né, dois ou mais, só que agora eles são elementos distintos, diferentes, né? Ou seja, elementos diferentes. Como é o caso aqui, ó, do CO2, NH4, o H2O, né? A gente nota aí, né? C é um elemento, O é outro elemento. Eles estão se unindo aí, formando uma substância composta. Nós temos aí o exemplo do HCl, do NaCl, o CO2, né, que a gente já falou aqui, e o exemplo da água, né, que é o H2O. Mais alguns exemplos são esses aqui, ó. A gente tem aqui, por exemplo, a glicose, né, C6H12O6, onde essas bolinhas aqui cinzas mais escuro representam o C, que é o carbono, né? O vermelhinho, as bolinhas vermelhas representam o oxigênio, tá? O6. Vocês vão notar que a gente tem 6 bolinhas. E essas bolinhas aqui cinza, quase branca, representam o hidrogênio, ok? Então a gente nota, né, que é uma substância composta justamente por isso, porque ela possui elementos diferentes, tá bem? Ó, vejam aqui mais esse exemplo aqui embaixo do ácido sulfúrico. A gente tem o S, que é o enxofre, né? É um elemento químico ligado a 4 oxigênios, né? Que já é outro elemento químico, que estão ligados a hidrogênios, outro elemento. Então, substância composta. Nós temos aqui a água oxigenada, né? Que nós temos o oxigênio e o hidrogênio, né? Nós temos 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, a gente tem aí elementos químicos diferentes unidos, formando uma substância composta, certo? Agora nós vamos praticar, né, nossa aula de hoje. Vamos ver essa questão aqui. Ela diz o seguinte: em qual dos eventos mencionados abaixo ocorre transformação química? A letra A, emissão de luz por um vagalume. Letra B, fabricação de vinho a partir da uva. Letra C, secagem de roupa no varal. Letra D, crescimento da massa de pão. Ou letra E, produção do iogurte a partir do leite. Então, lembrando aí, né, relembrando, a transformação física, a gente não altera a composição química da matéria, já na composição química, na transformação química, perdão, essa composição química ela é alterada, ou seja, a gente tem uma substância e essa substância se transforma em outra, né? Ela passa por uma transformação. Então, na emissão de luz por um vagalume, existe transformação química. Na fabricação de vinho a partir da uva, existe uma transformação química, né? Porque a uva vai passar por uma transformação e vai se transformar em vinho. Secagem de roupa no varal. Bom, a gente tem uma roupa molhada, estende ela lá no varal. O que que vai acontecer, né? A água que está ali na roupa, ela vai evaporar. Mas a roupa, ela vai continuar sendo roupa, ela não vai alterar em nada. Então, na secagem de roupa no varal, a gente não tem uma transformação química, certo? Então, a resposta dessa questão é letra C. Então, a letra D e E, né, crescimento da massa de pão e produção de iogurte a partir do leite, também são transformações químicas. Já nessa outra questão, nós temos o seguinte: em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta? Na letra A, nós temos H2, Cl2 e O2, que são substâncias simples, né? Pelo que a gente viu aí no decorrer da nossa aula, quando nós temos
um elemento químico apenas, formando, né, uma substância que o que a gente pode olhar que é esse índice, né, como o professor Gideon falou, se tem índice não é elemento químico, é substância, e é substância simples justamente por ter somente, a gente tem dois elementos químicos formando essa substância, certo? Na letra B, nós temos H2O, Ne e H2. H2O é uma substância composta, né? Nós temos elementos químicos diferentes formando essa substância. Nós temos um elemento químico e temos uma substância simples, né? Como a gente viu anteriormente. Na letra C, nós temos O3, HI e HE. O3 é uma substância simples, HI é uma substância composta, lembrando aqui, né, que nós temos o H maiúsculo e o I também maiúsculo, né? Então, são dois elementos químicos diferentes, formando aqui essa substância, uma substância composta. E temos aqui um elemento químico, certo? Na letra D, nós temos Cl, N2 e HI. Aí vejamos, o Cl, ele é um elemento químico, a gente observa aqui, né, que é um elemento, vocês notam aqui que ele não tem nenhum índice, né, que aí a gente pode ter certeza que realmente é um elemento químico. O N2 é uma substância simples, né, a gente tem aqui o elemento com esse índice 2, né, indicando que nós temos dois N's, né, formando essa substância. E nós temos o HI, que é uma substância composta que a gente já viu anteriormente o porquê. Então, a resposta dessa questão é aqui, a letra D, certo? Só para a gente ver aqui, a letra E é H2O, O2 e H2. Então, nós temos uma substância composta e temos mais duas substâncias simples, né? Agora a gente vai, né, praticar mais um pouco. Eu vou fazer só a metade dessas questões, mais ou menos até aqui, e o resto vocês dão uma pausa, tentam responder, e qualquer dúvida vocês podem procurar a gente no nosso Instagram, que a gente vai repassar no finalzinho da aula. Vamos lá. Aqui ele pede para dizer, né, se é uma transformação química ou física, né? Revisando todo o conteúdo que a gente já viu. Amassar um papel, né? Como eu já falei aqui, a gente já falou várias vezes, amassar um papel é físico, né? Que não vai mudar a composição, vai mudar apenas o formato do papel. Fotossíntese realizada pelas plantas, né? Que seria física ou química? Química, né? Como eu expliquei lá também anteriormente. Quebrar um copo de vidro, que acontece? Química, transformação química ou física? Física, né? Porque vai ficar apenas os cacos de vidro no chão, ele não vai mudar, não vai deixar de ser vidro. E ferver a água também. Física, né? Porque você vai ferver, ela vai evaporar, mas não vai deixar de ser água. Alimento decompondo-se no lixo. Seria física ou química? Química, né? Porque quando ele se decompõe, ele vai mudar totalmente, né? A sua forma, a sua textura vai começar a exalar um mau cheiro, né? O gosto também vai mudar, então é o que caracteriza uma transformação química. Aí temos aqui o congelamento da água, produção de queijo a partir do leite. Essa aqui vocês tentem fazer, dá uma pausa, tira um print, tenta responder. E qualquer dúvida, pode procurar a gente através do Instagram, que a gente vai passar no finalzinho da aula. Aí aqui, né, também temos outra questão, que é que vou deixar com vocês. Mais uma vez, tira print e tenta responder. Que é para dizer, ó, se é substância simples ou composta. Aquela que a gente fez é para dizer se era um elemento químico ou aquela que eu fiz com vocês era um elemento químico ou uma substância simples. Aqui é para dizer se é uma substância simples ou composta. Vamos fazer só essas quatro aqui, o resto vocês fazem. Ó, temos aqui o HI. HI, hidrogênio e iodo. Se a gente for ver na tabela periódica, né, ó, dois elementos químicos.
Ó, pode prestar atenção que aqui temos, ó, duas letras maiúsculas, né? Duas letras maiúsculas. Então, é dois elementos químicos, né? Também, prestar atenção nesses detalhes também. Então, é uma substância composta. Aqui, O3, nosso ozônio, né? É uma substância simples, porque é apenas o oxigênio, não temos outro elemento. E temos o índice aqui, ó, essa numeração 3. E para finalizar, para o resto vocês tentam fazer, temos aqui, ó, o CO2. Lembra do CO2, aquele exemplo que eu falei quando eu falei de elemento químico? Ó, o carbono e o oxigênio, ó, todos dois, letras maiúsculas, ok? Não temos aqui nenhuma letra minúscula, nem o O, tá maiúsculo. Então, é um carbono e um oxigênio. E número 2 aqui, ó, que caracteriza uma substância composta, porque temos dois elementos diferentes, ok? Aí temos aqui, ó, esses outros aqui, vocês tentam fazer para praticar bastante, né, e tirar uma boa nota aí nas provas, nas avaliações. Então, é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, nosso Instagram, @rp.química.6. Lá a gente tem conteúdos da primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Então, sigam a gente para tirar suas dúvidas dessa aula e também dúvidas no decorrer aí do ensino médio de vocês. Podem procurar a gente, qualquer dúvida, podem ver as nossas postagens, a gente sempre está atualizando toda semana, 3 postagens por semana, temos story para vocês interagir. Então é isso, espero que você tenha gostado da aula, e tchau, tchau, e até a próxima.